Leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Leremos versículos de 1 a 4. E eu quero fazer uma explicação expositiva. Justo é o Senhor quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivam em paz todos os que procedem perfidamente. Aqui um questionamento de Jeremias a respeito da situação que ele estava passando. Sim, é algo pessoal. Ele questionando porque ele estava seguindo os caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sofrendo em nome do Senhor. Ele via e percebia todos aqueles que viviam nos caminhos pecaminosos, nos caminhos longe, fora da presença do Senhor, estavam prosperando. Isso mesmo que vocês estão entendendo. Ele, como servo do Senhor, estava sofrendo. E aquelas pessoas que não serviam a Deus, que não tinham um caminho íntegro perante Deus, estavam sim crescendo e desenvolvendo na vida. Grave bem isso para a nossa aplicação final. Versículo 2. Plantaste-os e eles deitaram raiz, crescem e dão fruto. Tem nos lábios mais longe do coração. Tem-te nos lábios mais longe do coração. Aqui ele faz até uma crítica a respeito, nós podemos dizer até do sistema religioso, pois o templo, sacerdotes, levitas estavam totalmente corrompidos naquela época. Eles apresentavam sacrifícios, mas não era sacrifício puro diante de Deus. Até louvavam, mas não vinham do fundo do seu íntimo, do seu ser, do seu coração. Então, uma adoração falsa, uma adoração sem sentido. Então, Jeremias questiona isso também. O povo poderia até falar que servia a Deus, mas não servia de verdade. Versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Jeremias se revolta, fica nervoso, fica bravo e até fala para o Senhor tomar providência quanto mais rápido, por ele ver aqueles atos horrorosos daquele povo, por estarem longe do caminho do Senhor. Versículo 4. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade do que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Então vamos à nossa reflexão. Jeremias aqui questiona, devido ao seu sofrimento, ele está pregando a verdade, e as pessoas não darem ouvido, ou fingirem também que estão buscando a Deus, mas não estão buscando a Deus de verdade, não estão pregando aquilo que deve ser pregado, estão falando palavras vazias, palavras que não trazem o homem ao arrependimento. Ele questiona tudo isso com o Senhor, só que ele inicia falando que o Senhor é justo, e ele pede sim, que Deus toma providência, porque ele já não estava aguentando mais. Sentimento humano mesmo, sofrimento que ele estava passando. Eu quero chamar a atenção de vocês, seguinte, vamos falar sobre a justiça do Senhor. A justiça do Senhor irá se concretizar nos nossos tempos, hoje, que o mundo que nós vivemos não está diferente do mundo de Jeremias. Está igualzinho ou até pior. Vemos aí quantas igrejas, mas você pode contar no dedo aquela que prega o evangelho
puro, simples e genuíno. O evangelho que leva o homem ao arrependimento, o evangelho que leva o homem a rever seus conceitos, a rever seus caminhos, arrepender dos seus pecados e voltar ao caminho a Jesus, entregando a sua vida como seu Salvador. Vemos aí tanta maldade no mundo, pessoas maldosas, maliciosas, arrogantes, orgulhosas, crescendo, sim, crescendo, desenvolvendo, rica, próspera. E você às vezes vê o servo do Senhor vivendo do básico, do que necessita. Às vezes isso dá um questionamento na nossa mente, não dá? Mas o que nós devemos lembrar no meio disso tudo? Assim como Jeremias era fiel ao Senhor e sabia do qual Deus estava servindo e sabia o que iria acontecer. Nós aguardamos, não é essa vida. Essa vida, o ser humano, pode fazer o que ele achar que deve fazer. Mas lembre-se que a morte um dia irá chegar. Lembre-se, se a morte não chegar, Jesus Cristo irá voltar. E aí sim, ele virá como juiz, um juiz justo, que irá julgar todas essas coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Então não adianta viver neste mundo de qualquer maneira, assim como o povo estava vivendo no tempo de Jeremias. Nós devemos viver um caminho de santidade, um caminho de arrependimento, de pedir perdão pelos nossos pecados e consertar e seguir firmemente, fiel os caminhos de Cristo para um dia estarmos na eternidade. Lembre-se, tudo isso aqui é passageiro. Assim como foi passageiro para Judá, e o juízo veio sobre Judá, a gente vai ver mais para frente nos próximos capítulos, virá sobre essa terra. Então vale a pena ser fiel, vale a pena persistir, vale a pena seguir em frente, vale a pena sofrer por Cristo, porque o sofrimento maior ele teve por nós, que é morrer na cruz do Calvário, por mim, por ti, derramar o teu sangue, sacrificar a tua vida, para que nós possamos, através dele, voltar a ter a salvação, restabelecer a aliança entre o homem e Deus, que havia perdido com a entrada do pecado. Pense nisso. Sofrimento teremos, mas a vitória maior será na eternidade.